Gente, primeiro é um prazer estar aqui com vocês e ao lado dessas mulheres incríveis. Estamos aqui com ela, mulher trader, Paula Reis, e a Rafa, psico para traders. E é muito importante assim, a gente falar sobre a conscientização hoje em dia, de a gente ter as mulheres entrando nesse mercado e vir aumentando o número. Ontem, inclusive, estávamos aqui com o diretor da B3 e tudo mais, falando sobre as porcentagens. Que aumentaram muito nos últimos anos. Muitíssimo, né? Ainda é uma minoria, óbvio, né? Então a gente vem trabalhando justamente para a gente conseguir colocar mais mulheres neste mercado. E aí, com todo o trabalho, né? Tanto psicologia para trader, porque a gente sabe a dificuldade que a gente tem quando a gente entra, né? E ainda mais com mulher, né? Você tem que conciliar muito mais coisas, às vezes, do que os homens. Mas uma parte muito importante que a gente vem observando, e era o nosso tema principalmente, né? É que as mulheres, elas são muito mais disciplinadas, na maioria das vezes, e por isso elas estão entrando e tendo resultados fantásticos no mercado, né? Óbvio, não vamos generalizar, né? Tipo, existem homens que mandam muito bem, mas eles mesmos assumem, né? Que eles não são tão disciplinados. Então... Aliás, ontem eu não estava aqui, mas você estava, né? Uma mulher ganhou o campeonato, né? Era isso que eu ia falar, exatamente. Ontem a gente... Estamos tendo nosso campeonato de trade aqui. E ontem, na última bateria final, eram todos homens, tinha apenas uma mulher e ela foi a vencedora. E é incrível, né? Porque a gente vai vendo o potencial que a gente tem nisso. Hoje eles queriam me colocar numa bateria, inclusive André Moraes e Stormer. Eu falei, gente, olha isso, sabe? E a gente vê... uma pressão. Vocês estão vendo, né? A pressão. E a gente vê a importância disso. Eu já vou fazer as perguntas para vocês, mas a gente vê a importância disso, porque assim, quando a gente começou, essas pessoas eram pessoas que a gente admirava muito. E a gente nem imaginava estar aqui um dia junto com eles, né? Então eu queria que vocês, na verdade, contassem um pouco da trajetória para vocês estarem aqui hoje e o que te trouxe de fato no mercado, né? Algumas pessoas já conhecem a gente, outras não. Então, começar pela Paula, depois a gente vai para você, Rafinha. Eu comecei a estudar análise gráfica em 2016, muito mais com o foco de entender a minha carteira de swing trade do que pensando numa profissão. Então, né, os americanos falam muito de serendipidade, né? Quando você vem buscando uma coisa, no final você acha outra. Para mim, o trading foi assim. E eu estava numa fase, trabalhei muitos anos em bancos, fui agente autônoma também na XP por um ano. E depois disso decidi empreender, deu super errado, montei uma loja de lingerie, fui à falência com a loja. Então eu estava naquele momento assim de voltar a pensar nas finanças, né? Voltar a construir uma reserva. E também pensar em previdência, porque uma coisa que eu tinha determinado é que eu não ia voltar para o corporativo de bancos, eu ia sim empreender sempre. Então, digamos que a minha aposentadoria passou a ficar na minha mão, né? E isso, depois de tudo que eu tinha passado, eu falei, nossa, tenho que pensar melhor na minha alocação. E aí, fazendo um monte de perguntas para um amigo meu que trabalhava numa mesa, né, como trader, ele falou, olha, acho que você tem que estudar análise técnica, porque você está com perguntas muito minuciosas. E na época eu olhava só a carteira recomendada, ele falou, você não vai achar essas respostas aí, né? Olhando assim, né, falando resumidamente, parece que, nossa, foi lindo, né? Aí já resolvi e tal. Mas na verdade eu fiquei trabalhando como consultora financeira de um ex-cliente meu do banco para pagar os boletos enquanto eu estava estudando. E só de fato comecei mesmo a operar em 2018. E demiti o meu cliente em 2020, né? Então, assim, a gente tem que contar também essa história que não é de um dia para o outro que a gente já passa a viver de trading, né? Tem a questão também de se preparar, gerenciamento, patrimônio, no meu caso, né? Eu estava precisando reconstruir minha reserva na época. E outras coisas que a gente vivencia no emocional, que não é de uma hora para outra que a gente vai conseguir viver de trade como a gente sonha, né? Mas é super possível. A história que conta pra gente é muito mais simples, né? Do que Sim. né? Como a gente começa a viver, assim. E as descobertas que a gente faz, né? A maturidade que a gente tem para, de fato, poder pertencer a esse mercado, né? Então,
é importante ela falar isso. Eu sempre falo isso quando as pessoas me perguntam, eu falo o maior problema, porque assim, existe um preconceito muito grande com day trade. Tipo, acho que todo mundo aqui que faz day trade, tipo, vive isso, sabe? Inclusive, tinha vergonha no começo quando me perguntavam, eu não falava que eu era trader. Por que eu vou falar isso? Um preconceito à toa. Mas isso tudo vem pela essa questão de que as pessoas acabaram acreditando na ilusão que foi vendida para elas. Hoje em dia, com o acesso que a gente tem, né, as informações muito mais fáceis. E as pessoas mostraram que a possibilidade era imensa de você conseguir ali lucros rápidos, né? E por isso que o trabalho que a gente faz assim, e não só com mulheres, né? Mas a intenção principal é trazer mais mulheres para esse mercado. Mas o trabalho que a gente faz com as pessoas que assim, não é fácil, mas é possível. Até hoje a gente passa por perrengues, a gente tem situações complexas no trade, mas assim, hoje em dia a gente sabe lidar, hoje em dia a gente tem maturidade nisso, né? Então esse é o trabalho que eu tô fazendo. E agora eu vou pedir para a Rafa contar um pedaço da história dela e já entrando nessa parte, né? Como a maior dificuldade das pessoas é emocional e tudo mais, a Rafa acabou até juntando essa questão do trade com o psicológico e vem fazendo um trabalho incrível. Bom dia pessoal, hein? Um prazer imenso estar aqui ao lado da Ivy e da Paula, são duas queridas que eu adoro, e poder transmitir um pouco desse conhecimento, da minha jornada também, de me tornar trader e de juntar a psicologia, que já era minha formação, antes de eu conhecer o mercado. E assim, quando eu entrei no trade, foi um momento muito novo na minha vida. Eu tinha acabado de me tornar mãe, então foi muitas coisas ao mesmo tempo, um bebê novo, já era formada em psicologia, eu fiquei 1 ano só operando, só vivenciando de fato o mercado. Aí depois que eu falei, bom, é realmente um ambiente de potência, é um ambiente que potencializa as nossas emoções. Eu tenho essa formação, eu trabalhava na parte clínica e organizacional. E aí que eu comecei a trazer conteúdos para os traders que passam, né, como eu também vivenciava aquelas oscilações. E desde então vem sendo incrível poder trazer a psicologia nesse ambiente, sendo que a nossa saúde mental é o fator principal, né? Se a gente não está bem, como que a gente vai conseguir tomar boas decisões relacionadas a investimentos, relacionadas à casa, aos filhos? Então, poder trazer esse conhecimento nessa área que é tão necessária é muito importante. E até falando um pouquinho do começo que a Ivy falou, por que as mulheres são mais... Existe uma vantagem, né? Por que as mulheres são mais disciplinadas diante dos homens? E tem um fator que nós temos realmente essas vantagens. Ao longo da nossa criação, a gente sempre foi mais convocada a falar sobre o que nós sentimos, né? A gente fala com uma amiga, a gente conversa, a gente troca informação quando a gente está passando por um problema. E o homem não, o homem tem essa desvantagem na própria criação, né? Ele não pode chorar porque senão ele vai ser fraco. Ele não pode ser visto como, né, uma pessoa vulnerável, e o trade ele provoca isso, né? Ele provoca a nossa vulnerabilidade. Então, o fato da gente conseguir também trabalhar isso, independente do gênero, se é homem ou mulher, é muito importante, porque isso vai te tornar uma pessoa melhor, né? Você vai se descobrir ali, você vai se reconhecer às vezes como sendo uma pessoa mais impulsiva, uma pessoa mais ansiosa, e isso vai te dar um trabalho, né, para você se desenvolver. Então tem muitos benefícios que vão ser não só na questão financeira, né, mas de realmente relacionamento com a esposa, relacionamento com as pessoas. Então, assim, é muito legal isso, né? E tem que estar aberto para esse autoconhecimento, né? Porque essa vai bater na sua porta uma hora, sabe? Eu mesma, na época de bancos, até por conta da correria, mercado financeiro é muito louco, né? Eu falava assim, eu tô ansiosa. Nossa, eu tô ansiosa agora esses tempos, essa época. Depois, como trader, eu fui descobrir que eu realmente tinha uma ansiedade a ser tratada, né? Eu fui até diagnosticada com um transtorno mesmo de ansiedade. E hoje, esse ano, deve fazer uns 10 meses que eu consigo entender que a minha ansiedade está muito mais controlada. E isso só veio à tona, eu só percebi pelo mercado, porque ali ele traz muita coisa, né? Eu gosto muito de falar isso, porque isso é uma vantagem. Quando você entende que o mercado é um potencializador das suas emoções, de quem você vai falar, opa, então eu preciso buscar um caminho para me conhecer. Dentro dessa profissão, eu preciso desenvolver essa habilidade de me gerenciar.
Porque sou eu que controlo tudo, né? Eu que sou o navegante, eu que sou o É capitão difícil desse controlar. navio. É difícil controlar. E Não, hoje em dia o que eu falo, assim, é... Até por causa eu opero dólar, né? Pra quem não me conhece. E as pessoas geralmente consideram, né? Você também é dólar, né? Você também. As mulheres do dólar, então. E as pessoas geralmente falam, é mais difícil operar dólar. A questão emocional para operar dólar tem que ser trabalhada, às vezes até mais vezes do que índice. E eu falo, gente, é tudo uma questão meio ponto de vista, assim, né? Porque se a gente for ver, pra mim é muito mais difícil o meu emocional para índice, por exemplo, que fica lá voltando várias vezes antes de ele de fato desenvolver para um alvo, de fato ele caminhar pro objetivo que a gente gostaria, sabe? Mas o que eu falo para todo mundo é assim, hoje eu tenho vão fazer 6 anos que eu tô no mercado e hoje sim eu vivo disso. Eu era advogada antes e até parei e vivo só de mercado agora. E as pessoas me falam exatamente esse ponto, mas como que você lida hoje? Mudou alguma coisa pra você? Depois de todo esse tempo? Eu falo, gente, a única coisa que mudou é que eu me conheço melhor. Eu tenho uma maturidade melhor pra me entender ali o que tá acontecendo. Então tem dias que eu sei, por exemplo, que eu tô mais sensível, que algo aconteceu, então eu não vou descontar no mercado. Antes eu descontava no mercado, né? E isso é muito importante, quando você começa a se entender. Tem coisas que a gente não vai mudar, a gente pode trabalhar, a gente pode melhorar, mas a gente não vai mudar. E de fato, isso é o importante para a gente ter sucesso no trade, né? Para a gente de fato poder chegar e conquistar os nossos resultados, né? E você tocou um ponto bem legal, Ivi, que é essa questão de desmistificar um pouco o autoconhecimento, né? Porque senão as pessoas pensam que, nossa, eu vou entrar no mercado, eu preciso me conhecer, me tornar um monge. E não é bem assim. Eu vou ter uma consciência maior de mim, das minhas emoções, de como eu reajo, da minha história, né? Porque todos nós temos uma essência, tem coisas que marcaram e como o mercado potencializa, muitas vezes isso volta à tona. Então, é uma maneira de você vivenciar uma experiência emocional ressignificativa para que você, de fato, né, viva ali e entenda que você vai passar por todas as flutuações, porque a gente tem raiva normal, né? A raiva não é um problema. E às vezes tem essa ideia que você vai virar um monge e não é bem assim, né? Não, a gente não vai mudar, a gente vai melhorar, a gente vai se adaptar de fato e começar a conhecer onde os nossos erros, o que estavam acontecendo ali. Mudar de fato a gente não vai. Tanto que me perguntam, mas você não erra? Erro. Continuo errando as mesmas coisas, só que hoje em dia a maturidade e a forma de fazer a coisa é diferente. Antes, por exemplo, chegava naquela questão de eu perdi dinheiro, tô naqueles dias de fúria, né? Hoje eu tenho limites, eu aprendi a respeitar o meu limite, antes eu não respeitava. E aí eu falava, bom, já que eu tô perdendo, eu ia pra aquele all-in. Falava, então beleza, vou tentar recuperar, se eu não recuperar, all-in, tudo bem, e depois a gente vê o que faz. Só que esse depois que você fala, não, você tá acreditando que vai dar certo e não vai dar certo. E no dia seguinte, como que você vive tudo aquilo? Porque o que atrapalha muito todo mundo, né, Paula e Rafa, eu acho que é assim, quando eu falo para as pessoas, no começo não se preocupa tanto até com os... Não deve se preocupar com o resultado nunca, né? Na verdade, você tem que se preocupar com o seu operacional e o resultado é uma consequência. Mas a questão do começo é como que eu ganho confiança para de fato seguir a minha operação ali. Porque o operacional, a maioria das pessoas que estão aqui tem. Já construiu o seu, já sabe onde você erra, já sabe onde você acerta. A questão principal, eu acho, é como eu pego confiança para acreditar que de fato aquilo lá vai acontecer, né? Porque o maior erro, eu acho que de todo mundo, a gente tem a operação, a gente sabe o que está acontecendo ali no mercado, mas a gente faz alguma besteira ali no caminho, né, e atrapalha todo o operacional, toda a logística, a situação, e depois a gente vê que de fato a nossa operação desenvolveu, que de fato ela chegou onde ela deveria chegar, mas a gente já estragou tudo, já está no loss ali, já está tentando consertar um monte de coisa antes, né? Então esse caminho é o importante. Então por isso que é importante, assim, essa conscientização de todo mundo, e por isso, tipo, mulheres, a gente sempre conversa, é engraçado que todo mundo se entende, todo mundo fala as mesmas coisas. Homem não, às vezes eles são um pouco mais teimosos, né? Exatamente. E é isso que a gente vem trabalhando. Outra questão muito importante que eu queria falar com vocês agora, depois a gente fala um pouco de... Eu sei que vocês gostam do mercado, né? Todo mundo gosta do mercado, a gente vai falar do mercado. Mas eu deixo até a Paula falar um pouco do operacional dela, é Rafa também, tá?
Mas, primeiro, a questão de trazer mais mulheres, porque assim, antes, como o mercado sempre foi muito masculino, visto como muito masculino, as mulheres não parecem que não tinham uma abertura, que hoje em dia é diferente. Você vem nos eventos, tem bastante mulher, você chega nos lugares... Bom, quando a gente começou, chegava no lugar, tinha gente. 300 homens, a gente. Eu fazia um curso, você ficava até com vergonha de levantar a mão para perguntar, porque era só você, de mulher. E aí entra uma questão. No mercado de trading, etc., na verdade, todo mundo me ajudou. Os homens ajudaram pra caramba. Só que parece que a gente carrega de outros cenários que a gente viveu em outras situações, aquele receio, aquele medo. Então já eram poucas. Aí você fala, e se eu falar uma besteira muito grande? E aí não perguntava, ia embora com a dúvida, né, para casa. Isso é terrível. Então hoje em dia já mudou muito, né? É muito legal estar num evento e ver. Não, e o acesso, né, de fato é mais fácil. Hoje em dia nós temos excelentes traders, tipo aqui já tem 2 do meu lado, e pelo evento várias outras, até aqui no stand, inclusive. Então esse é o diferencial hoje, né? Cada vez mais a gente vai tendo referências femininas para esse mercado que antes a gente não tinha, era um monte de referência masculina, né? E eu acho que assim, um ponto importante também que está se tornando um ambiente validante, e você trouxe, né, foi um ambiente invalidante por muito tempo, então a gente tem esse receio, né, da forma como se for também, às vezes tem, né, questões, mas é importante que a gente lute por esse lugar, né, porque a gente busque também o nosso lugar e tornar esse ambiente validante, independente se a maioria é masculina, né, e trazendo o nosso papel, né, as nossas habilidades, já que a gente faz 1000 coisas ao mesmo tempo, gerencia 3 crianças, Instagram ao mesmo tempo. Não, e hoje a gente comenta assim, a gente teve um evento de mulheres e foi super legal, não sei se alguém participou, mas a gente já tá querendo repetir, eu lembro de você, a gente tá querendo repetir isso, porque antes a gente não tinha nem isso, a gente não tinha como lotar um evento de mulheres, se a gente fizesse um evento para mulheres, não tinha. E agora, cada vez mais, a gente está ampliando os lugares e ampliando as circunstâncias. A gente quer sempre, e fala direto com eles, assim, ter mais acesso, trazer elas mais para perto, para a gente fazer eventos presenciais, para a gente operar juntos também, porque só eles fazem isso, a gente também quer fazer isso, né? E não precisa também, é óbvio, né? A gente não vai separar só a mulher, não é isso, mas a gente faz questão, assim, no primeiro contato, que a gente tenha mais mulheres, justamente para isso, para vocês se sentirem confortável, para vocês verem que sim, vocês têm acesso a gente, vocês podem chegar aí e falar com a gente a hora que vocês quiserem e vocês fazem parte disso, tanto quanto eles. Exatamente, o pertencimento, né? É engraçado que no YouTube é mais comum um homem pesquisar os termos de trading, então eu tenho mais inscritos no YouTube homens, e quando eles vão se inscrever, eles ainda mandam uma mensagem meio que, será que eu posso, sabe? Olha, eu vi que é mulher trader, mas eu gostei muito do conteúdo, me inscrevi. E eu sempre respondo, olha, é um conteúdo simples e objetivo, para todo mundo entender o mercado. Essa é a minha meta, assim, de trazer de uma forma que não seja aquele economês, aquela coisa difícil, né, dos gráficos, mas eu sempre vou mostrar também um caminho para as mulheres de, você pertence aqui, né, porque lá atrás, muitas mulheres não entendiam direito o que era o trading, não se viam até hoje. Às vezes alguma seguidora me manda uma mensagem assim, essa semana aconteceu. Eu trabalho com cílios e também sobrancelha, como eu sou da área de beleza, não sei, eu gosto do mercado financeiro, me interessei, mas eu não sei se vai dar certo para mim. Eu falei, cara, você tá no melhor cenário, você é autônoma, então você vai continuar a sua atividade, né, porque não vai ser de uma hora para outra que você vai pagar os boletos com o trade, mas você tem, né, até essa questão de ter uma flexibilidade, porque daí você não precisa se cobrar tanto dos resultados no começo. Você pode aprender aquilo com tranquilidade, porque eu falo para todo mundo que me procura, tá? E fala assim, eu quero viver de trade, eu vou largar tudo para viver de trade. Eu falo, não, pera lá. Você só vai largar tudo para viver de trade quando de fato você souber o que você está fazendo, quando de fato você tiver os seus resultados ali e ver que você consegue fazer isso, né? Fazer isso para viver, porque assim, no começo, e não é só no começo, tá? A gente tem meses que fecha negativo, e aí? Porque o mercado é dinâmico, ele tem ciclos, tem N coisas que às vezes seu operacional não está encaixando tanto. Então é natural você também passar por esses momentos de baixa. E no começo, né, quando você tem outra profissão, outra circunstância que te garante aquele conforto financeiro, você não precisa sobrecarregar mais uma responsabilidade em cima de você. Porque quando você senta no computador ali, você e a tela,
já é tenso, né, por natureza. Até São hoje, tomadas de decisão. até ali, hoje, né? não dá pra falar, nossa, hoje eu faço isso, apesar de, assim, as pessoas falam, opera no celular, faz isso, faz aquilo. Sim, eu faço. Mas não é que eu vou falar, nossa, é a coisa mais tranquila do mundo, né? Então esse conforto eu acho que é super importante. E acho que todas nós aqui, a gente tem história parecida quanto a isso, né? De fato, só ir mais para esse lado day trade quando a gente já tinha desenvolvido isso, quando a gente já tinha essa maturidade mesmo, né? E o trade dá essa possibilidade, né? Você não precisa ficar o dia inteiro no frente da tela, até porque não é produtivo. Você vai ter uma ou duas oportunidades boas. Então, ter essa distribuição da sua rotina vai ser super benéfico, até pro trade. Então, você consegue distribuir os ovinhos para conseguir ficar bem em todas as suas decisões, sem colocar uma pressão e uma expectativa só em uma coisa, porque no trade já tem uma expectativa, né? Uma expectativa que muitas vezes a gente vai olhar para os ganhos, para as possibilidades, vai esquecer do risco, que na vida, né, nas outras ações, a gente sempre pensa no risco. Ah, mas posso acontecer isso, mas eu tenho mais receio nas outras ações, no trade não, já tenho mais expectativa. Então, é importante equilibrar a expectativa, e quando você tem outra profissão, outro trabalho, isso te dá um conforto, né? E agora, como a gente vai daqui a pouco chegar ao fim, vamos para a parte que interessa. Passa rápido, né? Vamos para a parte que interessa. Primeiro, vocês mulheres são muito bem-vindos e tragam mais mulheres, apresentem esse mercado cada vez mais, tá? Mas de fato a gente vai falar o quê? Como a gente estava falando de conforto, você faz muitas operações por dia ou poucas operações por dia? Fala isso. Poucas operações. Já passei dessa fase de fazer de ficar loucamente. Pegar a nota de corretagem depois, né? 2 páginas. 3 livros de corretagem. Sim. Diário de trade nem pensada. E você, Rafinha? Eu faço poucas, no máximo 2, 3. Sim, eu também. Hoje em dia são 2, 3, eu diria. E é isso, assim, o meu operacional é fluxo, mas é pelo gráfico. Eu ia te perguntar isso, eu ia falar, eu te fiz a pergunta primeiro, porque a Rafa você já sabe direto comigo, eu já sei. Inclusive, ela está comigo na mentoria, na sala, todos os dias. Que então massa. Eu sei, assim, mas eu ia te perguntar porque eu sabia que o seu era do fluxo e geralmente no fluxo a gente vê mais entradas. Sim, né? Porém, da forma que a gente utiliza, né, como eu não uso o tape reading, eu parti dos estudos do ciclo de Wyckoff, que ele é um cara, foi um banqueiro americano e ele começou a estudar ali, tinha muito contato com o big player, porque o banco dele fazia operações de institucional. Na época, sei lá, em 1900 bolinha, ele começou a fazer um estudo amplo de como que a oferta e a demanda mexiam o mercado, mas ele queria trazer isso para o gráfico. Então ele pegava tudo que tinha no book, né, na lista mesmo ali na fita, mas passava para gráfico, na época até era ponto e figura, etc. Ele criou os ciclos, mostrando que todo ciclo tem a acumulação e a distribuição. Ou seja, os players institucionais, eles operam de um tamanho muito maior que a gente na pessoa física, que ele não consegue fazer uma ordenzinha igual a gente faz, né? Ele precisa fazer várias ordens ali naquele preço, então muitas vezes ele está fazendo preço médio e com isso ele está acumulando, né? Se a gente tiver depois ali numa compra ou então distribuindo quando ele já chegou ali no alvo da venda. E isso me chamou muita atenção, porque oferta e demanda para mim faz muito sentido, assim, quando a gente fala do mercado, só que eu não conseguia encaixar o tape reading para day trade. Tinha estudado para ações, é outra história, mas day trade estava pesado acompanhar tudo ali, porque é muita coisa. Ainda na época eu operava índice, era mais tiro, porrada e bomba para tudo quanto é lugar. Enfim, e aí hoje eu simplifiquei um pouco os ciclos de Wyckoff, né? Acabo olhando ali as lateralizações, porque, ou seja, vai ser uma acumulação ou distribuição, mas eu opero no gráfico de 5 minutos. E então eu vou marcando essas regiões que teve liquidez, que são os trade locations para mim, e eu só vou operar se chegar nessa posição, porque eu entendo que eles vão voltar a defender o médio deles. E então acaba, assim, a gente tem no dólar cada posição uma diferença de 20, 25 pontos, então não é toda hora que está me dando a entrada, sabe? Não são várias operações no dia não, porque depende de chegar nesse trade location para eu tomar a decisão de abrir a operação. E outra pergunta que eu ia fazer para vocês, que sempre falam, trabalhar com metas, né? Vou começar pela Rafa agora. O do seu operacional eu já sei, a Rafa também opera super pouco, né? Ontem a gente fez uma entrada muito parecida, né? Foi na mesma região e o trade foi embora, foi muito bom. Bom, eu já passei por vários operacionais, já conheci tape reading, já operei o método do Oliver. Hoje é uma mistura, né?
atualmente estou com a IB, eu gosto muito de buscar esse conhecimento, acho que isso agrega muito e você vai formando também e melhorando a sua percepção sobre o mercado conforme você vai pegando ali um pouquinho de cada expert, né? Então, e muito bom ter aquela da mentora, né? Vantagens. Não, e a gente sempre fala, independente disso, né, de ela estar comigo e tal, e eu falo, eu puxa saco quando tá junto, né, daí não vale. Mas assim, eu dou ênfase para todo mundo que tá começando ou já opera e quer desenvolver alguma coisa e tudo mais, até a galera que entra para fazer a mentoria, eu acho que você deve compartilhar da mesma coisa, assim. Não é o operacional que funciona para mim, para Rafa ou para Paula, que vai funcionar para vocês, tá? Ele pode ser perfeito, que nem o meu, eu uso o mesmo operacional desde que tudo deu certo, porque antes foi o perrengue, né, na vida. Então eu testei de tudo aconteceu, mas aí quando encaixou, eu uso esse mesmo operacional. Mas o que eu falo é assim, estude coisas, estudem com pessoas que você, óbvio, se sentiu confortável, você testa, então você pode testar uma parte minha, uma parte do operacional da Paula, uma parte do operacional da Rafa. E assim como a Rafa estava me explicando o que está fazendo, né? Ela fez várias mentorias boas ultimamente, essa parte a Paulinha não tinha me falado ainda, mas ela montou um operacional dela. Então você pega o melhor de cada operacional, o que encaixa de fato para você, faz seus backtests, vê se aquilo te passa conforto e aí você segue, né? Eu não falo para as pessoas, não entra aqui esperando que você vai usar o meu operacional e você vai pegar a mesma quantidade de pontos que eu pego no dólar. Eu falo que é a questão da autoescola, né? O instrutor te ensinou a dirigir, você teve que fazer lá umas 10 aulinhas e ainda assim foi sofrido, você não saiu lá já no ponto da embreagem certa, ou seja, você não consegue replicar o que o instrutor faz por questão de tempo, né, ali no volante, e aqui a gente tem o tempo de tela. E a segunda coisa é que muitas vezes o que funcionou para mim, assim, fez muito sentido, igual eu falei, nossa, foi um clique falar de oferta e demanda, eu quero olhar os big players e vou operar com eles. Mas às vezes não é para você, entende? Não é isso que você vai conseguir colocar no seu operacional e ficar confortável, né? Você falou de conforto. Acho que é muito importante a gente estabelecer essa relação de confiança com as pessoas que a gente estuda, para aí você conseguir também extrair, formar o seu, para que você também, né, entenda ali a sua individualidade, a sua singularidade do mercado. E aí, a partir disso, eu acho muito importante também o aprimoramento. Eu acho que a gente sempre tem que estar em contato, porque é uma profissão, na minha profissão como psicóloga, eu sempre estou ali em aprimoramento, no trade é a mesma coisa, então esse segmento traz ali um movimento, né, de você estar sempre melhorando, crescendo, e isso é fundamental. E uma vez me falaram uma coisa que eu levo muito, eu não sei de quem essa frase, mas foi um aluno lá que tinha me falado assim, ele virou e falou assim, se assusta no começo, é porque você não está preparado. Então, não é que hoje em dia a gente não vai assustar mais, porque o mercado muda o tempo inteiro e a gente se adapta o tempo inteiro. Mas assim, a questão do conforto, para mim, e eu acho que para todas as pessoas que eu venho conversando, é o que de fato faz esse diferencial. E como você consegue o seu conforto? Uma das coisas mais importantes, tempo de tela. Que as pessoas não acreditam. Elas acham que vão fazer o curso, pode ser da pessoa que for, do melhor trader do mundo. E elas acham que elas vão sair tendo aqueles resultados, tá? E não vai sair. O tempo de tela importa sim. Porque hoje existem algumas coisas que acontecem que a gente vê no gráfico, né? E a gente fala assim, bom, isso aqui já aconteceu em tal circunstância. Então você sabe como você toma aquela atitude. Vai acontecer sempre da mesma forma? Não. Mas a gente sabe que ele repete alguns padrões. E quanto mais tempo de tela você tem, mais confortável você fica para atuar dentro daqueles padrões, né? Então eu acho que é isso. Tempo de tela e também estudo, porque é importante você entender suas operações, fazer o diário de trade, estudar de fato. Só o tempo de tela, ele vai contribuir, mas você precisa se aprofundar no que você faz. E olhando também não só para o mercado é como nós, ele tem padrões, nós temos padrões. Então quando você vai estudando os seus padrões, como você tomou a decisão, isso vai te ajudar a aprimorar seu emocional para você sentir a confiança e ter conforto. Então é uma base. Eu faço testes, fico planilhando, né? Então como estão as minhas entradas, porque de acordo com a frequência do dólar, eu vou ter que tomar uma decisão ali de como que vai ser meu stop, como que vai ser pelo menos a minha primeira parcial. Dependendo da fase que ele não tá com uma frequência tão boa para eu ficar toda hora alongando. E aí eu vou avaliando, então fecho um mês, deixa eu ver se tá legal isso, né, se tá valendo a pena. Então sempre esse estudo vai acontecer, né. E uma coisa que eu ia dizer também, que às vezes a gente fala disso e as pessoas ficam um pouco ansiosas e falam,
mas a conta demo, o simulador, que é onde eu estou estudando, eu sei que não vale de nada, que é dinheiro de mentirinha, e aí eu tenho que ir logo para a conta real, quando que eu vou para a conta real? Uma coisa que me ajudou muito, como eu estava nessa construção, né, da minha carteira de previdência, etc., eu estava fazendo alocação em fundos imobiliários na época, ações, então eu já ia treinando, mesmo na época de estudo lá, conta, simulador do day trade, eu já ia treinando as minhas entradas na conta real, olhando pela análise gráfica, por tudo que eu estava estudando, e isso me trazia um conforto enorme. Eu não ficava com essa sensação de, mas eu estou atrasada porque eu ainda estou no simulador no day trade. Não, eu estava confirmando as minhas operações, a minha leitura também na compra de ações. Então, assim, tem N formas hoje no mercado de você ir se preparando e ir testando, mas não pule o que a Rafa falou, né? De você ter essa organização mesmo de fato, né? No estudo. Paulinha, desculpa, mas a gente infelizmente acabou o tempo aqui. Eu queria de verdade agradecer vocês, principalmente por terem ficado aqui. Inclusive os homens, tá? Porque a gente tá falando aqui de mulheres, vocês estão aqui com a gente, obrigada. Vocês são importantes. A Paula Reis está sempre comigo, Rainha também, foi um prazer conversar com vocês. Gente, de verdade, participem mais dos eventos, estejam presentes com a gente, entrem em contato com a gente, tragam mais mulheres para o mercado. Homens também, tragam mais mulheres para o mercado.